Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E o Guilherme Boulos traz para você de primeira mão as provas do crime contra Bolsonaro, as provas contra o mequetrefe capiroto Bolsonaro, tintim por tintim, todas as provas desenhadas e explicadas para nenhum gado, para nenhum bolsomínio não dizer que não entendeu ou dizer que é alguma narrativa do Xandão, do STF. Não é nenhuma conspiração, não. É a justiça. Tem provas concretas, filmadas, gravadas, telegrafadas, inscritas, enviadas. O Bolsonaro digitou até a minuta do golpe. Tudo isso tem prova aqui. Eu vou mostrar para você. O Guilherme Boulos traz para você em primeira mão nesse vídeo aqui. Assista aí, olha, as provas do crime contra Jair Messias Bolsonaro, o mequetrefe, capiroto, ladrão de joia, imbrochável e futuro presidiário. Existem provas contra Bolsonaro de que ele tentou dar um golpe de Estado? Agora que começou o julgamento no STF, muita gente tem me perguntado sobre isso. Porque os bolsonaristas construíram uma narrativa de que não tem prova material nenhuma, que foi só a delação do Mauro Cid, que teria sido coagida ou que é contraditória. Eu vou apresentar aqui para vocês 4 grandes provas materiais, além de tudo que o Mauro Cid, que era braço direito do Bolsonaro, disse na delação, e que essas provas mostram a ligação direta do Bolsonaro e que ele sabia de tudo que foi arquitetado para tentar dar um golpe de Estado. Nas 272 páginas que o Paulo Gonet, procurador-geral da República, escreveu apresentando essas provas e colocando as razões da denúncia, tá tudo ali, de maneira completa. Eu tive a oportunidade de ler elas e vou traduzir então essas 4 para vocês. Primeira, minuta do golpe. Foi um documento que foi encontrado com proposta de estado de sítio, estado de defesa, em que a primeira versão era prender o Xandão, o Gilmar Mendes, 2 ministros do Supremo, e também o Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado à época, que depois mudou e ficou em prender só o Xandão e por aí vai. O próprio Bolsonaro confessou que chegou a discutir com os comandantes militares a hipótese de estado de sítio. Só que ele dizia, bom, isso não é um golpe, é constitucional, o estado de sítio está na Constituição. Estado de sítio está assim como uma possibilidade na Constituição, mas para casos extremos, como guerra civil, não porque alguém perde uma eleição. Alguém trabalhar para decretar estado de sítio depois de uma derrota eleitoral só tem um nome: golpe. Não entra em nenhuma das linhas da Constituição. Este documento foi encontrado na casa do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro. Até aí alguém podia dizer, bom, o cara podia ter feito isso lá, recebeu de alguém, não falou pro Bolsonaro. Um outro documento, que inclusive tinha o discurso do Bolsonaro, depois que fosse feito o estado de sítio e a prisão do Xandão, foi encontrado na sede do PL, partido do Bolsonaro. Por aí, a gente já tem algumas coincidências, difícil de acreditar que sejam só coincidências. Mas tem mais. O Mauro Cid, na delação, colocou as reuniões que o Bolsonaro teria tido com os 3 comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para tentar convencê-los a aceitar e apoiar esse decreto do golpe. Essa é a delação do Mauro Cid, ele foi pressionado. Gente, a reunião que ele relatou do Bolsonaro com os comandantes militares do Alvorada, a Polícia Federal foi lá e bateu com os registros de entrada no Palácio do Alvorada. Tá tudo ali, no mesmo horário. Com Mauro Cid, comandando o Exército, comandando a Marinha, comandando a Aeronáutica, Bolsonaro, ministro da Defesa. Estavam todos lá. Difícil acreditar que foram lá para tomar chá da tarde com Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Aliás, outra confirmação da PF, para além do registro de entrada, foi pelas antenas de celulares, onde ela consegue ver a movimentação de cada um deles. E também caía no Palácio do Alvorada junto com Bolsonaro. Ah, Boulos, mas se os militares toparam, por que esse decreto não foi adiante? Não foi adiante por uma única razão. Porque os comandantes de 2 das 3 forças não aceitaram. O comandante do Exército, General Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. O único que aceitou foi o almirante Garnier,
Carrier da Marinha. E por isso o golpe não aconteceu. Mas essa é só uma das provas. Vamos para a segunda, também material, respaldada em troca de mensagens do celular do Mauro Cid com outras figuras do governo, a Operação Punhal Verde e Amarelo. Todos vocês devem ter ouvido falar, porque saiu muito na imprensa, do plano que foi elaborado para matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. E aí a pergunta vem, bom, pode ser um plano, mas como é que a gente vai saber se o Bolsonaro sabia desse plano? Aí tem outras duas grandes coincidências. Este plano foi imprimido no Palácio do Planalto, no computador do Mário Fernandes, que era Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República do Bolsonaro. Foi impresso, tem o registro do Mauro Fernandes, depois de imprimir, de entrada no Palácio do Alvorada, onde estava o Bolsonaro. Coincidência, gente? Outro dia, ele foi impresso no próprio Palácio do Planalto, quando o Bolsonaro estava lá. Alguém em sã consciência acredita que o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República tramou isso sem, ao menos, informar e receber a anuência do próprio presidente da República? Não faz nenhum sentido. Mas não para por aí. Nós temos aí a terceira prova material. São as mensagens apreendidas no celular do Braga Neto. O Braga Neto tinha sido ministro da Defesa do Bolsonaro, depois ministro da Casa Civil do Bolsonaro e depois se tornou candidato a vice do Bolsonaro. Difícil imaginar alguém mais próximo e alinhado com o Bolsonaro do que ele. Pois é, quando o Bolsonaro estava fazendo essas reuniões com os comandantes militares, tentando convencer eles a apoiar o golpe, o celular apreendido do Braga Neto, que hoje está preso, mostrava que ele trocava mensagens com líderes de milícias digitais bolsonaristas, com que objetivo? De denunciar, atacar e pressionar os militares que eram contra o golpe. Até chegaram a fazê-lo publicamente usando um cidadão que era jornalista, entre todas as aspas, comentarista, sei lá, da Jovem Pan, e que citou nomes de militares que eram contra no dia seguinte em que o Bolsonaro tinha feito uma reunião e que esses militares foram contra. Braga Neto dizia nas mensagens, acabar com a reputação deles, vamos pra cima deles, inclusive de familiares dessas pessoas. Isso não foi o Mauro Cid que disse, isso não foi o Xandão que inventou, tá ali no celular do Braga Neto. Eles achavam que apagando a mensagem, de que isso sumia para sempre. Só que não. Existem programas de inteligência, a Polícia Federal tem, que permitem, pelo HD do celular, você reconstituir mensagens que tinham sido apagadas ali quando você abre o Zap. E foi aí que pegaram o Braga Neto, o Mauro Cid e vários outros. Agora, quer mais? Uma quarta prova material. Bolsonaro disse, 8 de janeiro eu estava lá nos Estados Unidos, não tinha nada a ver com isso. Quem era o ministro da Justiça do Bolsonaro? O Anderson Torres. Na casa dele foi apreendida a minuta do golpe. Quando tem o 8 de janeiro, quem era o secretário de Segurança do Distrito Federal que tirou a polícia para que os manifestantes pudessem chegar até o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo? Anderson Torres. E tem outra, quem era a subsecretária do Anderson Torres, que na ausência dele, que estava também nos Estados Unidos, coincidentemente, assumia a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, uma delegada da Polícia Federal chamada Marília Alencar. O telefone dela também foi apreendido. E sabe o que a Polícia Federal encontrou no telefone da Marília Alencar? Ela tramando no segundo turno os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal para poder impedir os eleitores de Lula de votar. Foi ela que fez o planejamento das cidades onde os bloqueios tinham que ser feitos no Nordeste, onde o Lula teve mais de 75% dos votos. Tem uma mensagem dela muito curiosa que diz o seguinte: Belford Roxo, uma cidade do Rio de Janeiro, o prefeito é vermelho, tem que ter bloqueio lá também. Esta delegada era subsecretária de Segurança do Distrito Federal no dia do 8 de janeiro. E, coincidentemente, a polícia do Distrito Federal, comandada por ela e pelo Anderson Torres, abre as portas, vai comer tapioca, milho verde na barraquinha, enquanto a turma destrói todos os prédios públicos. Vocês acham que é só a delação do Mauro Cid? Não dá pra cair na narrativa de desespero dos bolsonaristas. Essas provas que eu tô citando pra você estão todas lá na denúncia. Ali, os prints das mensagens de Zap, as cópias, as reproduções de cada troca de mensagem. Aliás, são 272 páginas. Tem muito mais do que eu estou falando aqui. Quem quiser ver essa denúncia é pública. Pelo Google você acessa. Eu pude ler ela inteira desta maneira.
Então, há provas mais do que suficientes para ligar o Bolsonaro à tentativa de golpe de Estado, ao plano de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão por não ter aceitado o resultado das eleições. Vocês conseguem imaginar o que seria do Brasil hoje se eles tivessem feito isso? O Brasil seria uma ditadura. Se os caras estavam dispostos a matar o presidente eleito e o ministro do Supremo, o que eles não estavam dispostos a fazer com um cidadão comum que tivesse uma opinião diferente da deles? É sério, é grave. Isso não é vingança política, ficar olhando para o passado. Não. Punir os golpistas e o chefe deles, Bolsonaro, é meio que um antídoto, uma condição para que não tenha um salvo-conduto. Porque pensa bem, se alguém tenta dar um golpe nessas dimensões e não sofre nenhuma consequência, você não acha que vai tentar dar de novo se tiver oportunidade? Ou que outros, se tiverem a oportunidade, inspirados pela impunidade, não vão tentar dar de novo? Então esse julgamento é histórico para salvar a democracia brasileira. Provas existem de sobra. Eu falei 4 delas aqui para vocês. Quem quiser chegar lá e ver a denúncia do Gonê inteirinha, vai ver que são muitas mais. Por isso, gente, nos próximos meses, o Brasil vai passar por um momento decisivo de acertar as contas com a sua história, de pela primeira vez punir poderosos, militares, políticos que tentaram destruir a democracia. Por isso é tão importante barrar qualquer tentativa de anistia, anistia que é perdão, eles querem perdão pelos crimes que cometeram e garantir que essa turma pague por todos os seus crimes na cadeia. É isso aí, muito bem, Guilherme Boulos. Essa denúncia precisa levar o Jair Messias para a cadeia. O Brasil precisa ser passado a limpo e não pode ter anistia, porque senão qualquer um vai ter a coragem, vai ter a ousadia, vai ter a audácia de tentar golpe de novo, de orquestrar, de planejar, como o Bolsonaro planejou, patrocinou e orquestrou cada detalhe dessa tentativa de golpe. Na cadeia e sem anistia. Vamos nessa.